Boa noite, como é que tem passado? Tudo bem? A situação está realmente meio complicada, né? Muito bem, meus amigos, estamos aí caminhando nessa longa estrada interminável da vida. Mais um dia, mais um programa, mais uma ligação aos mundos astrais superiores, embora um benefício para dentro do processo da nossa caminhada evolutiva. Vamos falar hoje dos espíritos do astral inferior. Como é que esse mecanismo funciona? Os espíritos do astral inferior, como é que eles processam? Como é que eles se desenvolvem? Porque tudo na realidade é espíritos. Tem os espíritos superiores, que são os espíritos de luz, que são os mensageiros do astral superior. E tem os espíritos do astral inferior. Astral inferior são aqueles espíritos que se encontram momentaneamente numa situação de inferioridade. Eles se encontram na inferioridade dentro da crosta terrestre. Os espíritos do astral inferior são os elementos perniciosos que têm trazido a desgraça para toda a humanidade, têm trazido o suicídio, têm trazido os acidentes, os desastres, as guerras, e todas as misérias humanas e as mortes prematuras, eles estão ligados exatamente na inferioridade humana. É preciso alertar essa comunidade, essa sociedade humana, que não pode se brincar com o pensamento. O pensamento é uma arma poderosa que ele pode ser aplicado tanto para o bem como para o mal. Dentro da ignorância humana, que as pessoas ignoram essa realidade, quase que de uma forma geral, o pensamento é aplicado para o mal, para o negativo. E aí, esse pensamento é uma ligação direta com os espíritos do astral inferior. Por isso que eu sempre digo que tudo cuidado é pouco, e as pessoas devem se conscientizarem que tudo deriva do pensamento. Quem pensa bem, atrai o bem. Quem pensa mal, atrai o mal. O Luiz de Matos, fundador do racionalismo cristão, em 1910, teve umas lutas titânicas para implantar o racionalismo cristão no mundo, que seria a espiritualidade de uma forma definitiva. Ele deu o caminho, deu o início, deu o primeiro pontapé nessa bola. Pode, como se fosse um jogo de futebol, né? É um jogo, a vida é um jogo. Mas, simbolicamente falando, ele deu o primeiro pontapé dentro da espiritualidade, ele rejeitando tudo que existia naquela época. Olha que isso é em 1910. Já faz 105 anos. 105 anos. E a humanidade continua nessa ignorância, nessa perversão. E aí que se fabricam os espíritos do astral inferior. O ser humano, quando vem encarnar no planeta Terra, ele não parte dos espíritos do astral inferior para reencarnar. Coisa que o espiritismo fala muita porquice por aí. Ele não tem mínima noção do que está falando. Eles falam pelos cotovelos, falam nessas porras de mensagens psicografadas, e mensagem psicografada intuída pelos espíritos do astral inferior. Não existe superioridade nenhuma nessa psicografia, com toda a tristeza que eu sinto em falar isso, mas é uma realidade. Eu não posso me imiscuir, deixar de divulgar aquilo que me é intuído pelo astral superior, o mal que eles estão processando e fazendo para essa humanidade infeliz e para eles mesmos. Porque eles acreditam que estão praticando a caridade com essas práticas esdrúxulas, dessa falsa caridade, dessa ligação com os espíritos do astral inferior, alma das trevas, das pessoas mortas. Quando nós viemos do nosso mundo espiritual, que é do astral superior, nós viemos com total pureza, viemos a este mundo para cumprir com deveres. Não partimos da ação dos espíritos do astral inferior, partimos da ação dos espíritos do astral superior. Nós viemos do nosso mundo superior.
não temos nenhuma ligação, nenhum compromisso com essa corja de espírito do astral inferior, de pessoas irresponsáveis que não querem saber nada da realidade da vida. Onde já começou essa outra porquice desse Brick Brother, Brick Besta, diabo que os carrega, já estão dormindo juntos, já começou a prostituição. Eu não estou dizendo, cada um faz o que raio que quiser, faz o dia que se lasque pra lá, pô. Fica nessa sujeira, nesse chiqueiro. Mas eu, como divulgador da espiritualidade, não posso fazer parte ficando me calando, vendo tantas barbaridades, tantas estupidezes praticadas por pessoas insensatas. Eu vejo aqueles artistas que amanhã vai... Mas me dá um nojo. Eu não sei como é que eu não consigo vomitar vendo essas pessoas falando tanta porquice, tantas asneiras, tanta coisa sem pé na cabeça, meus amigos. Não é fácil para o espiritualista viver neste mundo, nesse chiqueiro humano. Não é fácil, não. Você tendo uma visão, enxergando toda essa sujeira, e tendo os meios de você comunicar e passar essas informações, as pessoas não querem saber de nada. E as religiões, coitada das religiões. Elas não conhecem nada, não sabem nada, só falam em Deus, falam nessa conversação doida. Ninguém tem coragem de botar a boca no trombone, nos meios de comunicações, porque as pessoas, como é que se fala, né? Existe o preconceito, se eu falar tal coisa, eu perdo aqui, eu perco lá, eu não perco lugar nenhum. Eu não posso perder a minha consciência daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que sou intuído. É muito triste fazer esse trabalho. É doloroso em determinadas situações, mas tem que ser feito porque tem que ter alguém para dizer, dar um basta, dizer, olha, a situação está calamitosa. Então, os espíritos do astral inferior são as almas dos desencarnados, das pessoas mortas, que através da mediunidade intuitiva, da mediunidade de evidência e outras qualidades mediúnicas, eles se ligam ao ser humano encarnado, e o ser humano fica fazendo essas baboseiras toda em todo momento. Aí, nos meios de comunicações, eu vejo também amigos meus, eu tenho uma simpatia extraordinária, mas eles falam besteira o tempo todo. O astral superior jamais vai comunicar e dizer alguma coisa o que vai acontecer no mundo. Ele nos deu o livre-arbítrio. Existe a lei de causa e efeito, a lei do retorno. Essas leis são inexoráveis, ninguém pode mudá-las no tempo ou no espaço. Dentro dessas leis, o ser humano tem que se enquadrar. A ligação para os mundos dos espíritos do astral inferior, das trevas, é feita através dos vícios, de fumar, de beber, da maledicência, da preguiça, enfim, está ligação a todas as inferioridades humanas. Ele se liga às pessoas e as domina. E como isso pode se resolver? Se resolve com a limpeza psíquica, com as vibrações espirituais que nós fazemos aqui em todos os programas, que são feitas nas casas racionalistas no Brasil e no mundo. Aquelas pessoas que me ouvem, entrem no site, vejam os endereços que existem. Estão lá os endereços do racionalismo cristão. Eu não estou ligado a nenhuma instituição, mas se eu tenho que divulgar aquelas instituições que sejam sérias, que possam realmente fazer alguma coisa de bem para a humanidade, poder realmente ajudar essa humanidade que tenha boas intenções e que quer realmente ser ajudada. Porque aqueles que não querem ser ajudados, não há o que se fazer. Tá bom, no chiqueiro, deixa eles no chiqueiro com os porcarices deles mesmo e pronto. Então, aquelas pessoas que gostariam de sair desse lodaçal, é preciso entrar na sintonia da limpeza psíquica. Tem que mudar a sintonia espiritual. E não tem meio termo. Ou se liga ao astral superior e permanece com a assistência do astral superior, ou fique de uma forma permanente ligado aos espíritos do astral inferior. E aí tudo vai de mal a pior. Mas as pessoas são imediatistas,
E quando eu dou as orientações, elas querem que resolva de uma hora para outra. Claro que no momento que se faz a limpeza psíquica, aquela corja de elementos que estavam lá são arrancados, não fica um para contar a história, não. Não é que nem o espiritismo que abre a sessão, os mesmos espíritos que estavam lá continuam e no dia seguinte eles voltam com as mesmas mentiras, porque não existe uma corrente formada pelo astral superior para arrancá-los da atmosfera da Terra. Então tudo que é escrito de uma forma, nessas mediunidades, escritas psicografias, precisa se tomar cuidado. É tudo baboseira que não tem pé na cabeça. E as pessoas começam a ficar com medo que pode acontecer. Não acontece nada, né? Ninguém. O ser humano é indestrutível. Passa por sofrimento devido ao mau uso do livre-arbítrio. Mas ninguém pode destruir uma alma humana. Ninguém pode destruir um espírito. Deu para entender? Se ninguém tem condição de destruir um espírito, o ser humano tem todos os poderes naturais para fazer a sua evolução espiritual. E as pessoas, como é que eu vou resolver? Deixa tudo que aprendeu. Tá, é para botar, é bom botar a coisa mesmo. Faz o seguinte, pega tudo que é crucifixo, santo, essas livralhadas do cacete que você pegou, seja do kardecismo, do raio que o parta, joga no lixo, bota fogo. Comece a sua vida hoje. Você nasceu hoje, a partir de agora. Tenha coragem de fazer isso. Quase que eu fiz. Eu fiz isso. Será que agora uma imagem, alguma coisa, pode ter alguma coisa, alguma entidade lá? Não é que uma falta de respeito com isso. Não se trata de falta de respeito. Eu respeito as pessoas. Mas, se ligar as imagens, pode até ter as imagens, mas não leve isso em considerações. E depois, onde existe uma imagem, existe alguma coisa, ali existe um foco dos espíritos do astral inferior. O astral inferior que vai passando por um lado para o outro, quando chega numa casa e encontra toda essa sandalhada, essa coisa toda, ele se instala lá porque ele sabe que lá existe um misticismo. Então, é uma maneira de começar a manter junto os espíritos do astral inferior, que são as almas das trevas, que são os tal de Satanás. Esses catos desses pastores, toda hora tira espírito para cá e tira para lá, não acaba, parece que tem uma pastelaria de fabricar espírito, ou demônio, ou Satanás, o nome que eles dão. Nós somos tudo espírito do astral inferior, que eram almas, que nem você que eu estou falando com você, porque cada um pode ser um demônio ou um Deus, ao mesmo tempo, dependendo das suas ações. É preciso dar tempo ao tempo. É preciso colocar o funcionamento, o raciocínio e analisar as coisas. Se essas rezas, orações, aquilo que é praticado pelas religiões resolvesse, o mundo estaria tranquilo. Mas não está. O mundo está um verdadeiro inferno. Não para mim. Eu estou hoje indignado. Porque eu vejo tanta miséria, tanta sem vergonhice, e as pessoas não querem saber de raciocinar. E outro diz amém. Cada um vai dizendo amém. Não tem coragem de dizer, olha, essa coisa não pode ser assim, tem que ser assado. Eu não acredito nisso. Não, a pessoa acredita. Qual é a sua religião? Eu sou católico, apostólico, romano. Mas que caso? O cara é macumbeiro, é espírita, é o raio que parte, um bandista. Mas ele é católico, porque esse é catolicismo dá prestígio. Você não pode dizer, eu não sou nada, eu sou espiritualista. Daí? Eu acredito na reencarnação. Aí pronto, acaba a conversa toda desses religiosos, desses bobalhões aí que não raciocinam, que tem a mente impregnada de misticismo. Por que eu falo que os pastores, os padres, bispos, são todos criminosos? Porque eles mentem para as pessoas. Os padres, eles são pessoas estudadas. Os pastores muitas vezes são uns ignorantes. Alguns pastores por aí são safados, mas são ignorantes. Não tem muito estudo, tá? São meio analfabetos. Mas os padres, os bispos, papa, são pessoas estudadas. É mente para as pessoas. Quando não é mentindo, eles vai dar uma mudadazinha. A Dona Eva não existia, como falou o Papa outro dia. A Dona Eva, isso é uma coisa que não existia, isso, não é bem assim. Ora, meus amigos, se cair por terra a história da Dona Eva, cai por terra todas as religiões, não sobra uma. Não sobra uma para contar a história. E para que precisa de religiões? Para quê? A pessoa quando vem ao mundo, ele vem livre. Livre quer dizer liberdade de pensar, de ação.
Agora ele vem ao mundo para fazer coisa certa, para usar o livre-arbítrio para o bem. Por isso que o astral superior, a inteligência cósmica nos dá o livre-arbítrio, ele tem que ser aplicado para o bem. Agora, viver nesse mundo desse isqueiro humano, um espiritualista, eu entendo você que está mais ou menos pensando que eu sei que as pessoas discriminam. Não é fácil viver nesse mundo, nessa porquice, nesse mundo todo aí. Os próprios familiares nos rejeitam, criam uma situação, nós temos que calar, ver a desgraça, ver as coisas acontecer, tem que se calar, ele não pode estar falando nada, que se começar a falar nada, daqui a pouco vem até a polícia. Vem a polícia, vai até preso que você não pode ter ideias. Até as nossas ideias são, mas ninguém segura o pensamento. O padre Antônio Vieira, quando ele ficou preso lá em Portugal durante 3 anos, ele saía de noite. Ele estava na prisão, mas espiritualmente ele saía. Ele deixava o corpo lá e se desdobrava. Ele andava para um lado e para o outro durante 3 anos. O padre Antônio Vieira foi o repercussor de implantação do racionalismo cristão no mundo, tá? Para vocês ficarem sabendo. Porque teve, dentro da Igreja Católica, teve muitos papas, muitos padres, muitos bispos. Tem bispos lá que lutaram, e tem muitos deles lá dentro lá que estão lutando, mas não é fácil, não. Então é preciso que as pessoas entrem na sintonia do astral superior. Eu sou o primeiro, eu sou o pioneiro. Eu sou o boi de piranha que me jogaram, o astral superior me jogou nesse planeta, fala, tu vai implantar a divulgação do espiritualismo na internet, nos meios de comunicação. Eu jamais imaginava que ia fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Eu nunca imaginei. Mas estou aqui. Eu vou cumprir com o meu dever, vou continuar lutando, transmitindo conhecimento. E você, meus amigos que vão ver esse vídeo, vão assistir esse vídeo, aprendam a fazer a limpeza psíquica corretamente. Ele é coisa natural. Não tem que fazer alarde, não precisa pedir nada para o astral superior para ele vir buscar os espíritos, porque ele vê mesmo. Neste momento eu aqui estou envolvido por ele. Se vocês que estão me assistindo também estão sendo envolvidos, não tem conversa não. E tudo que está em volta é arrancado agora, cada um tem livre-arbítrio, logo as coisas mudam. A pessoa tira um grupo de espíritos, eles atraem outro devido aos vícios, que a pessoa não se livra dos raios dos vícios. A pessoa que é fofoqueira também é um vício, a pessoa que é ciumenta também é um vício, a pessoa que come demais também é um vício. Então, tem que se livrar dos vícios. Jogo, fumo, tudo. Para fazer fezinha na loteria. A fezinha na loteria isso não é nada. É legalizada. Joga na loteria, compra os números. É jogo! Você está se ligando aos espíritos do astral inferior. É quando você desencarnar, quando você morrer, você vai se tornar também um espírito do astral inferior. Vai ser escravo de falange de espírito do astral inferior. Você vai querer isso para você? Vai esperar uns 50, 100 anos sofrendo neste mundo no astral inferior? Até o astral superior ter condições de te retirar deste planeta e levar você para o seu mundo de origem? Por que você faz isso? Isso é masoquismo. Ah, mas o Benito é louco. Tá bom, então deixa eu com minhas loucuras. É uma realidade incontestável. Eu não estou aqui para brincadeira, não. Eu brinco, porque brincar para dar o prazo. Mas tem hora que dá para ficar irritado, eu fico indignado. Ou está pensando que é só algum Dalai Lama, algum papa, algum bispo sem vergonha por aí, que fica dando risada sobre a desgraça da vida? Eu não estou aqui para passar a mão em cima da cabeça da pessoa dizendo amém, não. Eu tenho que divulgar a espiritualidade. Ele tem que divulgar a espiritualidade de forma incisiva e contundente. E não pode ter meio termo, não. A realidade incontestável é essa. Da maneira que eu estou divulgando. E você que está aí, feito um cara de panaca aí, na sua casa, que você tem mais capacidade do que eu, só que te falta coragem. Então crie coragem e faça o trabalho que eu estou fazendo. Vamos junto. Porque precisa milhares de elementos que nem eu neste planeta para dar uma amenizada na situação que está esse mundo. Então você fica no comodismo, né? Fica nesse comodismo que tu vai se lascar depois vai ficar reclamando pro bispo, tá? Depois que largar o corpo, vai ficar aí no astral inferior, tu vai ver o que vai te acontecer. Tu vai ver o que é bom. Vai ver o que é bom pra tosse. Aí depois, quando chega no mundo espiritual, vai ficar lá aquela cara de taxa, eu não sabia. Mas não tem até assim, eu não sabia, não. Porque o ser humano tem consciência dos seus atos. Sempre ele tem consciência dos seus atos. Só que ele se acomoda numa situação de se envergonhice e se liga a essa corja dos espíritos do astral inferior
e passa a praticar ações negativas, se apresentando na sociedade como um benfeitor da humanidade, benfeitor de porra nenhuma, se quiser saber na realidade. E se está doente que eu estou falando palavrões, vai se cuidar, vai num consultor de psicanálise, vai se cuidar que você está atrapalhado, está entufulhado com o seu inconsciente, que está uma porquice total. Porque de vez em quando é bom enfiar um palavrão no meio para ver se os caras criam vergonha e entendem como é que é a realidade da vida. Tá? Porque às vezes eu falo 1000 palavras, mas se eu falar uma palavrão, a pessoa vai entender. Às vezes estou falando 1000 palavras, estou falando, a pessoa diz que dá uma que não está entendendo. Na hora que eu enfio um palavrão no meio, a pessoa entende, né? Eita coisa boa. Tá bom. Então, eu preferia nem assistir às notícias que se passam no mundo, devendo sempre vergonha. Mas não tem jeito. Está aí. Os meios de comunicação estão aí. O astral inferior está aí, agindo de uma forma vampiresca. Eles vêm como chuva. Aquela chuva parece... aquele negócio de Vespa, aquela chuva de Vespa, aquele monte, milhares e milhares, eles vêm. Eles investem em cima, principalmente nessa época, a hora que vai vir o carnaval, essas danças, essas coisas todas doidas. Nos religiões, eles investem, que nem uma chuva miudinha, como se estivesse chovendo, esses espíritos do astral inferior. O astral superior, que está no seu mundo de origem, não pode estar vindo aqui não à toa. Ele é pureza. Ele não pode vir nessas imundícias. Só quando nós preparamos o campo para isso, então o astral superior virá. Ele vem. Quando se faz as irradiações, nós conseguimos atrair espíritos de mundos mais avançados. Quando nós iniciamos o programa, iniciamos a conversa, vem espírito de determinado grau evolutivo diferente, mas num grau menor. Quando começa, que estava no auge, que começa as irradiações já no auge mesmo, aí vem os espíritos dos mundos bem adiantados para fazer o trabalho da limpeza psíquica, levar essa corja de elementos, de espíritos inferiores, que está ligado exatamente às pessoas que estão ligadas neste momento, nesse trabalho que eu estou fazendo. Ok? Então agora vamos fazer as irradiações. Na próxima terça-feira, quinta da semana que vem, acredito que estaremos aí, porque o astral superior falou que não quer que eu vou embora por enquanto, diz que tenho muito o que fazer, para mim eu podia até ir embora, já cumpri minha missão, já implantei o que tinha que implantar no mundo. Já está aí registrado, tem 40 e poucos vídeos aí, bom, assim eu vou tocando, né? Vou fazer o quê, né? Tem que cuidar, tem uns compromissos na terra, tem uns filhos, essa coisa toda, mas eu estou preparado para retornar ao meu mundo de origem. E você, está preparado? Né? Você está com medo? Você está com medo porque tem alguma coisa aí. Ainda não consigo resgatar tudo que tem que resgatar. Eu não tenho medo de nada, não. Para mim estou tranquilo. Tá? Você pode chegar a isso, não tem problema nenhum, não. Me ajuda nesse trabalho. Você que tem dinheiro, invista naquilo que eu estou fazendo. Pega os meus vídeos, traz uns em outras línguas, faça alguma coisa. Não precisa me dar dinheiro para mim, não precisa organizar a instituição, não precisa montar templo, não precisa fazer nada, tá? Divulga esse trabalho. Corrija os erros, porque eu falo pelos cotovelos, eu falo tudo errado. Pode ter corrigido, não tem problema. Põe em outra língua, tem que corrigir, não tem problema nenhum. Mas você fica feito um covarde, você tem tudo para fazer. Você se acovarda, eu vou fazer o quê? O que os outros vão pensar de mim, né? Eita, que coisa chata. Manda as pessoas a se fafutar lá, vai pensar o caso, cada um pensa o que quiser, me de papo, né? Importante é você estar ligado aos espíritos do astral superior, aos espíritos de luz. Isso que é importante. O resto é resto, meus amigos. Então, vamos fazer as irradiações. São essas vibrações espirituais que realmente nos conectam com o mundo do astral superior. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, é que estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.